E aí, tudo bem com vocês? No nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre as eleições americanas. Como as eleições americanas impactam nas nossas terras brasileiras e por que, às vezes, quem tem mais voto nem sempre ganha. Isso e muito mais no programa de hoje. E quero dizer com toda tranquilidade que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias. É mentira. Vai, é mentira. Eu Filhote da ditadura! Não, senhor! Aqui se não lhe dou a fala! Mentiroso, caluniador! Caluniador e mentiroso! Ouça calado aí! Desequilibrado! Malufista! Se você está inventando agora... Canalha, você... Por favor! Então, caluniador! E a gente vai começar a primeira pergunta, eu vou perguntar para você, Gabriel. Como sempre, a gente vai perguntar para você, para explicar para a gente como funciona as eleições nas terras do Tio Sam. Bem, Fábio, é muito interessante o sistema eleitoral americano, ele tem algumas peculiaridades. E a primeira peculiaridade que ele tem é que ele é feito uma primária ou caucus anterior ao processo da eleição. Peraí, o caucus ou é cálculos? Apesar de, quando a gente fala em eleição, a gente tenta falar em cálculos eleitorais, mas a gente ainda não chegou nesse ponto. A gente está falando do caucus. O que é o caucus? O caucus é o mecanismo que eles fazem as prévias dos partidos. Que no Brasil a gente vê isso muito acontecer. Tem um período no nosso calendário eleitoral onde os partidos se reúnem para definir quem são seus candidatos. Perfeito. Nos Estados Unidos eles têm as primárias, que é isso, e a exceção de 2 estados, que é Nevada e Iowa, que tem o caucus. E o caucus funciona da seguinte forma. Eles reúnem a pessoa num ginásio, normalmente numa quadra de basquete, e o cara que é candidato a delegado lá, ele fica num canto falando assim: ei, você, vem comigo, vota em mim, vem pra cá. E o outro concorrente, diversos outros em outros cantos pedindo, e vai ter uma mesa, uma comissão eleitoral que vai avaliar visualmente quem foi o mais bem votado ali. Então o processo de votação não é por cédula, não é por urna, é visual. O cara olha quem conseguiu arregimentar mais pessoas naquele ambiente para a votação dele como delegado. E as primárias, que é uma metodologia diferente, que é mais próxima da nossa, como a gente vê aqui no Brasil, que é feito através de cédulas, né? Então é aquela prévia do partido para ver quem vai ser o candidato. Acho que ficou claro. Ficou. Gabriel, como funciona a questão dos delegados? Fábio, há 2 exceções, há 2 estados que são exceções, tá? Mas normalmente o que acontece? Se o candidato obtém 50% mais 1, ele releva todos os números de delegados, tá? As 2 exceções são Maine e Nebraska, né? Onde os delegados vão proporcionais ao número de votos, tá? E deixa eu perguntar, Gabriel. O número de delegados equivale normalmente ao número da população? É proporcional, é isso? Em tese, sim. Na realidade, ele segue a lógica do Congresso Nacional. Então, o número de delegados é equivalente ao número de senadores e deputados que aquele estado tem. Perfeito. Um ponto importante da gente tratar nesse aspecto é que na democracia americana eles não têm, como na nossa, um limitador e um teto do número de deputados. Então a gente tem estados como, por exemplo, o Alasca, que tem 2 senadores e tem um deputado só. E esse é o número de representantes que vão como delegados, são 3. Né? Então vai ter uns com 50 e tantos, outros vão ter 3, que acaba sendo o mínimo, né? Porque eles acabam tendo um representante como comum e 2 no Senado. E isso é que vai fazer essa composição da eleição indireta. E talvez esse seja o grande ponto peculiar da eleição norte-americana, né? O sistema nosso no Brasil é de uma democracia direta, né? Todos votamos em todos os candidatos, dado a sua circunscrição eleitoral, né? E os mais votados, ele ganha a eleição, esse é o natural. E essa é até uma deixa, porque nas eleições de 2016, parece que a Hillary teve mais votos diretamente do que o Trump, mas mesmo assim o Trump levou isso que eu ia a questão do perguntar. delegado. Exatamente, a Hillary teve 66 milhões de votos e o Trump teve 63 aproximadamente. Então, 3 milhões, muita coisa. Que isso, na realidade, você tem 130 milhões de eleitores ali, mais ou menos, porque você tem, ao contrário do que as pessoas acreditam, não existem só 2 partidos nos Estados Unidos e, consequentemente, não tem só 2 candidatos a presidente, né? Mas, pelo sistema eleitoral que levou a essa polarização, você tem os 2 mais votados ali, dá mais ou menos 130 milhões de votos que corresponde a mais ou menos
o espectro eleitoral brasileiro. Interessante ser 3 milhões, porque foi justamente a diferença da Dilma pro Aécio. Exatamente. É sério isso? 3 milhões, mais ou menos 3 milhões. Olha que parada interessante. Talvez se a gente tivesse um sistema eleitoral no Brasil igual ao americano, poderia ser. Né? Poderia ser que o Aécio tivesse levado a eleição. Mas aí a dúvida era se a Dilma ia conseguir sair candidata, enfrentar umas eleições, uma prévia, umas primárias ali, durante muito tempo aguentar. Pelo PT seria difícil. Pelo PT seria muito difícil. Então, assim, eu acho que é um outro. É engraçado, quando eu estava estudando para fazer o dever de casa aqui pro programa, né? Eu fui estudar e tal as eleições dos Estados Unidos e eu acho muito complexo, cara. Esses cálculos que eles fazem. Porque, por exemplo, a minha impressão... Agora os cálculos, né? É, exatamente. Não os cálculos. Porque assim, porque a minha impressão, porque é muito mais simples você pegar, como aqui no Brasil, né, direto, você pega a quantidade de gente que votou, deu maioria simples lá, tá eleito, entendeu? Então, assim, eu acho muito confuso esse negócio de delegado e tal, porque justamente ocorre muito isso. Eu acho que o Bush, salvo engano, ganhou assim, com menos votos. Do Al Gore. Mas foi 300 mil votos, foi muito pouco. Muito pouco. No caso do... Não, mas aí do Al Gore teve um outro ponto muito importante, porque lá nos Estados Unidos permite a votação à distância ali, né? Tipo, a pessoa pode mandar via carta e tal. E o que acontece? Interromperam uma juíza lá da Suprema Corte lá, interrompeu as eleições e ainda estavam chegando os votos de quem estava na guerra na época do Afeganistão, salvo engano, que estava voltando. Aí quando contabilizaram, falaram que era o suficiente para o Al Gore ganhar. Aí no final, o que aconteceu? Aí teve uma decisão lá, e lá como a justiça tem muito poder, a justiça determinou que quem foi o campeão foi o George Bush. Aí o Al Gore aceitou. Aí tanto que ele fala, até ele dá o discurso de que ele é o presidente não eleito dos Estados Unidos. Durante muito tempo ele falou sobre isso. E para deixar claro, eles não votam no candidato. As pessoas estão votando para eleger delegados. Exato. Esses delegados vão representá-los no colégio eleitoral, que se dá um dia depois da eleição, né? E quem vota no presidente mesmo são os delegados. E que podem mudar de voto, né? Às vezes você elegeu um delegado na expectativa, por exemplo, nessa eleição agora, para votar no Trump. E ele chega lá no dia da votação, por algum motivo, ele pode ser cooptado pela bancada democrata e votar no Biden. A gente tem um baixo grau de alteração de voto dentro dos delegados, mas ele existe e ele é uma possibilidade real. Então, se você tem um número de delegados que se torna muito acirrado, né, a cooptação começa a se tornar um processo que na nossa democracia brasileira a gente não vê. Né? A gente não vê essa cooptação. Talvez a gente possa fazer depois um programa sobre presidencialismo de coalizão, que aí é uma coisa da cooptação do jeito brasileiro, mas no aspecto eleitoral a gente não tem como nos Estados Unidos é possível de ter. Perfeito. O interessante também destacar, Fábio, é que a gente tem, nos Estados Unidos, por ser voto em delegado, você tem estados que têm pouca relevância, como o Gabriel falou, Havaí, Maine, Costa Rica, né? E você tem estados que têm muita relevância, como Texas, Califórnia, Nova York. E esses estados, o Trump ele foi cirúrgico na última campanha. Então ele viu onde estava muito parelho e falou assim, eu não vou ganhar número de votos. Isso está fato, isso demonstrou em todas as pesquisas. Né? Eu não vou ganhar número de votos, então eu vou ser cirúrgico. Então ele viu onde nos lugares que ele estava parelho, ele foi cirúrgico para ganhar aqueles votos. Perfeito. Eu não sei porquê, mas eu acho muito... Não acho um processo muito democrático, sabia? Eu acho que o nosso, ele é mais democrático. Não, aí eu tenho que concordar que realmente, eu acho que esse modelo traz, mas não acho que impacta na democracia, digamos assim, porque aqui a gente, como o Gabriel falou, a gente tem a democracia direta, que a gente sabe que quem teve mais votos necessariamente ganha. Lá, talvez seja, eles estão privilegiando, talvez mais a localidade. O ponto ali, aqueles delegados que são eleitos ali para poder votar no colégio eleitoral, às vezes é um cara que a pessoa conhece, para poder dar uma pessoalidade para aquele candidato ali que você só vê pela TV. Ou imagina antes, assim, 100 anos atrás, que só via pelo rádio, entendeu? Até entendo o que o Thiago fala. Carnifolândia tem 55 delegados. O partido tem 100 mil votos a mais e ele vai pegar todos os 55 delegados. E a proporcionalidade do pessoal que teve o restante dos votos não vai receber nenhum delegado? Eu entendo, do ponto de vista assim, o Estado também querer 45% do Estado vota no Partido Democrata, o Republicano tem 55% e leva os 100%.
É o decreto da maioria, né? Eu também acho injusto. E assim, os Estados Unidos ele leva a pé da letra os Estados Unidos leva a pé da letra de ser para ser uma república federativa, né? O estado lá ele realmente tem autonomia, né? Eles optaram por esse sistema, mas existem 2 estados que vão pela proporcionalidade. Que seguem diferente, né? Porque o que eu acho, por exemplo, é essa figura do delegado mesmo, né? A pessoa vai e escolhe lá, né, o delegado está lá eleito e tal, vai declarar o seu voto. Só que até o momento que o delegado ele é eleito e o tempo que passa até ele dar o voto dele, muita coisa pode acontecer, entendeu? E interesses, inclusive, não republicanos, né? Não democratas, né? Pode acontecer. O cara pode chegar, o Trump pode pegar o telefone, ligar lá pro cara e falar assim, ó, comandante, tal, quanto é que é aí pra dar apoio aí? Sei lá, entendeu? Eleições polarizadas sobre racismos policiais e manifestações. A Terra da Liberdade ainda tem suas prisões, Reinaldo? Tem. Principalmente quando é o Trump, que é o principal nome, né? O principal personagem da eleição. O Trump polarizou esse discurso também na eleição passada, não com essa pauta, principalmente do racismo. Ele entrou com a pauta da imigração, falou que ia construir um muro no México, e ele chamou a Hillary para essa arena e acabou perdendo. A Hillary acabou perdendo, ele acabou ganhando, ele soube jogar muito bem isso. Rapaz, é verdade, né? E nunca. O muro saiu, na verdade. Saiu ou não saiu? Tá saindo. Tá construindo, mas não é daquele jeito que ele falou, ainda queria que o México pagasse. Então o Trump ele tem essa capacidade, surreal, né? ele vai para essas pautas que são talvez pouco positivas para a nação como um todo, né? Os Estados Unidos está com um problema sério na economia, que precisa reaquecer a economia. O Obama, quando ganhou, já foi, né? Já tinha essa pauta econômica. O Obama entra com a pauta do Obamacare e consegue a reeleição. O Trump vem falando que vai acabar com isso, mas ele viu que isso era ruim. Por quê? Porque saúde, todo mundo quer ter acesso à saúde. Quando ele vê que isso é ruim, ele parte para a pauta da imigração, entra na questão do terrorismo, entra na questão de guerra. Ele entra naquela pauta que o americano gosta. E essa agora está fazendo de novo. Esse tipo de pauta é uma pauta que o americano gosta. Racismo, manifestação, há quem é contra, há quem é a favor. E o que você acha, Thiago? Você acha que isso impacta muito lá nas eleições? Essas questões de polarizar, as questões raciais mesmo, né? As manifestações contra os policiais, a morte do Floyd, que foi o que levantou agora nesses últimos tempos. A outra morte também de uma outra pessoa também negra que tomou 3 tiros nas costas, na frente do filho e tal. Foi bem assustador. O que você acha? Você acha que isso realmente impacta nas eleições? Na realidade, o racismo nos Estados Unidos é uma questão estrutural, né? Da própria sociedade mesmo dos Estados Unidos, assim. É uma coisa muito forte. Se você observar a história dos Estados Unidos, assim, é uma história marcada muito por essa questão racial, né? Escravagista e depois de segregação, né? Segregatória até a década de 70. Você veja só, por exemplo, os Estados Unidos abole a escravidão, acho que, salvo engano, 1865, por aí. 1860 e alguma coisa. Antes do Brasil. Antes do Brasil. Pouco antes, né? Porque o Brasil, eu acho que foi 1888, é isso? Por aí, mais ou menos. Acerto. Miserável. E aí, o que acontece? Se você observar a história, durante 100 anos, adotou aquela lei, esqueci agora, Joe Law, me esqueci, que durante 100 anos teve o processo de segregação racial nos Estados Unidos. Então você imagina que a lei lá que o Lyndon Johnson aprova, que é o ato dos direitos civis e da questão do direito do voto, ele acontece em 65 agora, em 1965, pô. Isso foi ontem. Se a gente parar para analisar... A democracia é muito recente. Muito recente. Na época, inclusive, do Dr. King, Malcolm X e de alguns políticos que abraçaram essa causa, né? Que no caso, os irmãos Kennedy, né? Então, assim, uma coisa interessante da gente observar, talvez as pessoas não saibam, eu também não sabia, aprendi estudando aqui o programa, que o Partido Democrata, ele era um partido escravista até o começo da década de 30, de 40. Você vê, por exemplo, que defendia a escravidão. Sim. Ainda, mesmo já tendo passado o processo da abolição ali. Isso, teve uma conferência, inclusive, salvo engano, em 1924, na cidade de Nova York, do Partido Democrata, que mais de 300 delegados democratas eram da Ku Klux Klan. Caramba. É brincadeira, cara. Então, assim, a história do racismo, ela é diferente nos Estados Unidos. Eu digo isso até com um pouco de conhecimento de causa, porque eu já morei um tempo nos Estados Unidos, e assim,
Eu vejo algumas pessoas falando assim, é muito parecido com o conceito do Brasil e tal. O Brasil tem até um preconceito velado. Mas na realidade, ao meu ver, é completamente diferente. É aberto. E assim, declarado, né? E uma questão assim, por exemplo, que nem o de Cro fala, né? Que no Brasil, favelado, seja preto ou branco, é preto. Sabe como é que é? Desculpa até a expressão do termo, que eu não sei nem se é errado falar isso, mas enfim, nós estamos numa conversa aqui também. Então, assim, daí você tira. Só que nos Estados Unidos, não. Muitas vezes a pessoa, ela tem uma ascensão social, ela tem dinheiro, mas mesmo assim a questão do preconceito nos Estados Unidos é muito forte. É uma coisa muito... é estrutural mesmo, a questão do racismo. Várias organizações, né? Pois é, e assim... defendem a segregação. E aí, por exemplo, eu estava falando da questão dessa lei, né? Do ato do direito civil e do direito do voto. Isso em 1965, né? Aí, no caso, que foi aprovado pelo Lyndon Johnson, né? Porque o Kennedy, obviamente, já tinha sido assassinado. Só um parênteses, 4 foram assassinados nos Estados Unidos na década de 60. Assim, de figuras mais importantes. Então, Malcolm X, o Dr. King, o John Kennedy e o Bob Kennedy. É brincadeira, cara. Então, assim, aí, mas o que eu tava falando mesmo? Uma democracia violenta, né? Uma democracia muito violenta. Muito, não, eu tava falando da questão... Da segregação, da questão dos negros ali. Sim, aí pronto. Aí, beleza, vem o governo do Lyndon Johnson, aí vem, poucos anos depois, o governo do Nixon. Né? O Nixon já revogou uma pancada de direitos que tinha na questão do... E a política do Nixon a campanha dele foi uma campanha que trouxe o republicano. Na verdade, o Nixon é uma das pessoas responsáveis por trazer a pauta republicana para a questão racial, porque ele observou no Sul a questão que tinha muitas pessoas, muitos brancos americanos que estavam, que buscavam emprego com os negros e tal, e tinha esse litígio muito grande, sabe? Entre essa questão nos Estados Unidos. Então, o Nixon foi um cara que aproveitou isso e trouxe essa pauta. E aí foi a partir daí que o republicano começou a caminhar no sentido de ser um partido mais conservador, e os democratas do outro lado foram caminhando no outro sentido, né? Então, assim, é muito complexa a questão racial nos Estados Unidos. Tanto que os democratas elegeram o primeiro negro da história dos Estados Unidos. Pois é. E muitos dizem que talvez vai ser o último, assim, é meio absurdo, né? Há controvérsias dentro da história americana, porque eles dizem que o Bill Clinton foi o primeiro presidente negro. E isso é uma coisa muito engraçada, justamente porque expõe essa segregação. Que a gente pode dizer que é mais fácil eu confundir o Bill Clinton com um albino do que com um negro. Né? Mas porque ele foi o primeiro candidato a verdadeiramente se aproximar, por levar essa fama, das populações negras. Então a gente tem esse elemento estrutural dentro dos Estados Unidos, um problema contínuo dentro da realidade eleitoral, e dada a pandemia, nós não temos mais a polarização da pauta econômica, que sempre foi o que norteou as eleições americanas, né? Sempre a eterna briga entre Keynes e Hayek. Não tem discussão agora, a gente está em crise, não adianta querer fazer poupança, a gente vai pegar o dinheiro que tem, vai injetar na economia para que dá um sustento, gerar sobrevivência das pessoas. Justo. Então a pauta econômica morreu esse ano. Não tem pauta econômica para eleição. Sim. Então o que restou? Pauta de costumes. Né? E o Trump ele vinha caminhando numa reeleição. Ano passado você falou assim, os Estados Unidos estavam gerando emprego, um crescimento econômico que há muito tempo não tinha, né? Excelente. Verdade. Óbvio, assim, não vou nem falar se é mérito, não vou nem entrar nesse mérito. Ele entrou numa briga direta com os chineses, que traz isso mais uma super popularidade também, né? E aí vem uma pandemia, um pouco antes durante a pandemia, veio essa questão do Floyd, veio as outras questões em seguida. Cara, e a gente não sabe a dimensão grande, a gente não sabe ainda qual que é a dimensão disso, porque quando você vê a NBA, todos os times da NBA lá na bolha, na Flórida, botando vidas negras em porta no uniforme, não tá fácil pro Trump mais, né? Com certeza. Não tá fácil. E agora eles estão com vote, né? Pra galera ir votar. Não sei se vocês viram isso agora na final. Inclusive, hoje vai estar final, né? Então, pode ser o último jogo, né? Agora, hoje, mas depende do dia, né? Não. Alguém tá assistindo, né? E sabe uma coisa interessante que isso que o Gabriel tava falando? Eu tava me lembrando da história, que eu gosto muito dessa história dos Estados Unidos, sabe? Que hoje, né, o pessoal fala, o presidente Kennedy e tal, né, pessoal... Mas na época que o presidente Kennedy estava na presidência, ele era detestado no sul dos Estados Unidos, cara. Galera do Texas, ninguém detestava o Kennedy, porque ele trouxe uma pauta completamente progressista para a época, né? Da questão dos negros, né? Foi o primeiro negro matriculado em universidade nos Estados Unidos, foi na administração do Kennedy. E a própria proposta dele de reduzir o contingente no Vietnã, né? Sim, exatamente. Pois é.
Então isso daí, cara, isso é muito doido, você parar pra pensar, né? Que assim, cara, você vê como que a história, ela tem essas marchas e contramarchas, né? Não, é impressionante assim também, um assunto que a gente vai acabar falando depois também é como as fake news têm impactado diretamente nas eleições americanas. E é engraçado, as pessoas acreditam aqui no Brasil, todo mundo pensa que o Trump usa muito mais que são as fake news, mas o pessoal do Joe Biden também utiliza, apesar deles terem uma normativa de não fazer isso, é até claro, mas não necessariamente é o que acontece. Quem tá o eleitor ali mais aguerrido, ele acaba mandando fake news também sobre o Trump. E talvez hoje eu acho que seja o maior problema das eleições americanas, inclusive para os americanos, para poder ter a escolha. Virou um modus operandi, né? É semelhante ao ramonismo no Vasco aqui, né? Tava demorando a ver sacanear o Raro. Pronto, falei! O que você acha disso, Raro? Eu te amo, velho. Não fala nada não, porque a gente vai falar depois sobre futebol e política, a gente vai ter um programa bem especial sobre isso, viu? Boa, gostou, né? Lá você se defende, tá bom? Se vinga. Então, é isso. Biden vs Trump. Quais as principais diferenças, Thiago? Rapaz, total, né? Na realidade, assim, o Trump é conservador, né? O cara ali, aquele discurso bem, que a galera aqui, a gente tá acostumado com os bolsonaristas, né? A favor da família, contra, como é que é aquela história que fala assim, que a maioria não pode se sujeitar à vontade da minoria, né? Basicamente um discurso bem conservador, né, do meu ponto de vista, sobretudo sobre os costumes, né, porque na economia aí já é outra história, né, aí é o liberal geral, né. Mas é engraçado porque nas eleições entre a Hillary e o Trump, por mais que a gente aqui no Brasil ache que era polarizado, mas não necessariamente de ideias e de propostas, né. Era ali, você estava votando em duas pessoas que iam ter o mesmo estilo de política, só que uma muito mais segregadora, que foi a do Trump, outra um pouco menos, porque a Hillary também, tanto que ganhou, quando teve a Hillary e o Obama nas prévias, tanto que o discurso do Obama era exatamente isso, gente, a Hillary é mais do mesmo. É a mesma coisa, se a Hillary fosse para os republicanos, era essa discussão, ele vai continuar com o mesmo discurso de segregacionista. Agora a gente não, a gente tem um novo discurso, tanto que ele ganhou nas primárias dessa maneira, o Obama. E é engraçado. Agora não, agora do Biden e do Trump, realmente é uma polarização forte. O Biden está muito mais alinhado com um aspecto mais Obama, né, do que necessariamente com um aspecto mais do americano raiz ali, talvez, né. Eu vejo assim, o que importa pro Brasil, né? O Trump ele é mais nacionalista do que propriamente liberal, né? Então, assim, na verdade, eu não vejo ele como um político, um liberalismo econômico, sim, né? Ele adotou um protecionismo, né, na indústria americana, no agronegócio americano, que foi ruim, principalmente para o Brasil, que exporta produtos para os Estados Unidos, como também outros países. A gente tem que lembrar que em 2019, por exemplo, ele sobretaxou o ferro brasileiro, né? Então, assim, essa é a política do Trump. Ele quer favorecer os empresários americanos, né? Então, assim, a principal diferença entre o Biden e o Trump é isso. O Trump, ele favorece, ele tem uma política nacionalista, e o Biden, eu acho que ele vem mais pró-globalização, né? Ele vai diminuir um pouco essa questão do protecionismo, e isso vai favorecer todas as bolsas e moedas em volta do mundo, né? Isso é relativo, né, na verdade. Na minha humilde opinião, é muito relativo. Porque o governo americano é o player talvez mais importante do mundo, sem sombra de dúvidas. Por isso que ela impacta, até uma das nossas perguntas aqui, por isso que ela impacta tanto aqui no Brasil, porque às vezes uma medida protecionista de posicionar a indústria americana em relação ao mundo, só isso já afeta em cair em 2, 3% às vezes a economia de outro país. Por quê? Porque às vezes os Estados Unidos, por maior que seja, eles ainda importam muito. E também exportam muito a preço, enfim, preço de consumidor, né? Sim, e justo. Exatamente, também o número de pessoas também exige esse consumo, e eles consomem muito. O intuito deles é tudo feito para consumir, não tem jeito. Lá eles têm empresa para poder fazer tudo, não tem jeito. Eu acho que com a gente fazendo um paralelo, a principal diferença entre dois últimos presidentes
americanos é que o Obama parecia que ele queria ser um líder mundial. E o Trump, ele é um líder que... regional, né? Verdade. Eu acho um ponto um pouquinho diferente. Eu acho que ele já assume que é o líder, o Trump. Eu sou o presidente da maior nação do mundo, então eu não preciso negociar com o resto do mundo. O resto do mundo que tem que negociar comigo, e política externa para mim, como um outro presidente americano disse, e eu vou deixar a parte da história para o Thiago, e a política externa deles é feita com big stick, né? No bastão grande, né? O meu poderio militar, meu poderio econômico, eu não preciso me submeter à vontade de outros países. E talvez essa seja a principal diferença entre o Biden e o Trump, né? Essa perspectiva na negociação. O objetivo, as políticas, eles são americanos, a linha ideológica eles são liberais, eles têm uma linha até conservadora, até o Biden por querer ser liberal, mas ele é um liberal conservador, sim, né? Também. Eles não conseguem sair disso, né? Mas talvez é saber como é que eles vão se portar na mesa. Aí vem a pergunta que o Gabriel colocou, que eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? O que para o Brasil mesmo é melhor, né? E hoje, se o nosso presidente mantiver o discurso dele, o Bolsonaro, né, de alinhamento com o Trump, necessariamente o Trump vai ser melhor para a gente, mesmo a política dele sendo a pior possível para um outro país. Porque senão a gente vai perder o principal parceiro comercial do país, que é os Estados Unidos. Vamos supor que o Bolsonaro cumpra a ameaça velada dele de não negociar com os Estados Unidos se o Trump não for reeleito. A situação econômica do país vai ficar muito crítica. É engraçado que até de alinhamento mesmo, tanto que a campanha do Trump é Make America Great Again, né? Ou seja, fazer a América grande novamente, né? Porque segundo ele foi dominado pela China e realmente ele começou a expulsar um monte de gente também, alguns chineses estavam fazendo nas faculdades americanas, que na ideologia, lá na história deles, na verdade, eles acreditam que quando abriu para os chineses, os americanos abriram para os chineses lotaram as universidades americanas e depois pegaram todo o conhecimento que eles pegaram das universidades americanas e levaram para a China, e por isso que a China é a potência que é hoje. Então, assim, os Estados Unidos obviamente sempre escolhe alguém para quem... algum adversário, para poder sempre o bem contra o mal. É quase uma história de filme, né? Os americanos traçam as eleições, traçam toda a história como se fosse um filme hollywoodiano. Nós somos os bons, aquele lá é mau. E esse é um ponto da história muito engraçado, né? Porque tudo que a gente tem que justifica os Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial ter se tornado a potência que é porque ele abriu a porta para o imigrante. Justamente eles conseguiram ser o maior celeiro de captação de capital intelectual do mundo. Então tudo que eles viveram pós-Segunda Guerra Mundial até hoje se deve a isso. Agora, porque um outro país que usou disso para também fomentar a sua própria indústria virou vilão, é engraçado. O cara está fazendo exatamente a mesma coisa que eles fizeram. Aquela teoria da escada, né? Eu subi, ninguém pode subir mais, né? Não, eu vou quebrar a escada. E dessa maneira, o que ocasionou? Do americano baixo ali, ou médio ali, enfim, financeiramente, ele acabou sendo empurrado para cima. Por quê? Porque o imigrante, naturalmente, não tinha, às vezes, documentação. Ainda, por mais que ele tinha aberto, não era tão fácil para o imigrante também arranjar emprego e tal. Então, o que aconteceu? Foi para a parte mais baixa, não desmerecendo ninguém, nada do tipo. Mas foi para os trabalhos mais fáceis, manualmente falando. E o cara, que ele pensou, eu trabalho hoje para a empresa, eu recebo, sei lá, $200 por ano. Se eu contratar 10 imigrantes por $10 ao ano, eu vou roubar $190 e eu posso fechar com várias empresas. Então é aí que começou a ocasionar de vir muito imigrante, e obviamente o dólar sempre foi valorizado em relação ao mundo, agora que desvalorizou muito, mas muito culpa da crise de 2008 também, porque eles tiveram que emitir moeda a torta é direito para poder tentar equilibrar a economia americana ali, vender dólar para todo mundo. Os Emirados Árabes ali também só compram dólares, apesar da moeda deles serem mais valorizadas do que o dólar. É engraçado, é uma política diferente. E ocasiona isso, né? E o que eu estava explicando sobre a política dele de Make America Great Again é um pouco dicotômica, na verdade, porque agora nas eleições ele está falando com outro discurso. Ele continua dizendo que a América, só que agora, na verdade, ele já fala que a América já é grande. Opa, no meu governo, nos 4 anos que eu mandei ali,
a América se tornou grande novamente. Então agora a gente já tem condição de dominar o mundo, digamos assim, sabe? Sim. Engraçado, né? E sabe uma coisa que é interessante? Que esse fluxo, né, de imigração para os Estados Unidos é uma coisa desde o começo da formação dos Estados Unidos. Por exemplo, a cultura dos Estados Unidos é muito influenciada por irlandês, por italiano, né? Logo depois do final da Guerra Civil, os ingleses, quando, inclusive na época assim que acabou a Guerra Civil nos Estados Unidos, teve aquela famosa marcha para o oeste, né? Que no caso seria atravessar os Estados Unidos e ir para o Pacífico. Inclusive, isso foi uma política bem inteligente do governo norte-americano, que atraiu os europeus para dentro dos Estados Unidos, vendendo terras assim a preço de banana, $1, $2, $10, e ainda construindo ferrovias para ligar os Estados Unidos todo, né? Então, assim, a história dos Estados Unidos, ela é uma história, a formação dos Estados Unidos é uma história de formação de outros povos dentro dos Estados Unidos. Claro. Então, assim, agora, o que eu acho curioso no fluxo dos Estados Unidos e também falando agora do Trump, é que geralmente esse fluxo, ele é privilegiado aos europeus e menos privilegiados a nós, latino-americanos. Né? Então, assim, isso é uma característica, né, da história dos Estados Unidos, assim. Verdade. Né? E esse foi o nosso programa de hoje, Não Discuto Política. Compartilhe aí com seus amigos, curta se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, você acredita quem que vai ganhar, o Trump ou o Biden? E, por favor, se você não é novo no nosso canal, se inscreva e eu conto com vocês. Até o nosso próximo programa. Beijo, tchau!